Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso básico de jornalismo, onde vamos ter duração de 2 meses e teremos muitos conteúdos por aprender. Por hoje, como é habitual, teremos a nossa introdução, mas antes eu quero te convidar para uma reflexão numa frase muito famosa. Informação é poder e influencia na tomada de decisões. O que com isso quer-se dizer? Quer-se dizer que uma pessoa, quando está dotada de informação, é capaz de fazer com que o trem mude de opinião. Uma pessoa, quando está dotada de informação, é capaz de influenciar o mundo inteiro. Então, se tens informação, és rico. Então, convido-te agora para o nosso tema de introdução. E para a introdução, nós vamos estudar o que é comunicação. Mas também vou lhe convidar para analisar os principais ramos que fazem parte da comunicação. Na comunicação temos as relações públicas, temos o marketing, temos a publicidade e temos também o jornalismo. Esses são os principais ramos, mas temos mais. E na nossa formação nós vamos nos cingir apenas no jornalismo. O que é comunicação? Comunicação é um processo de troca de mensagens entre seres racionais e irracionais. Mas seres irracionais podem trocar mensagem, podem trocar informação. Claro, um animal, por exemplo, se estiver a manifestar um desejo de felicidade, pode ter um tipo de informação com que o seu dono possa perceber qual é a mensagem que pretende transmitir. Mas quando é que surge a informação? A informação não é de hoje em dia. Data tempos remotos, desde o tempo em que o homem era sedentário, isto é, nômada, não tinha um lugar fixo para se instalar. No tempo do nomadismo, o homem procurava grutas, procurava cavernas para poder se esconder das tempestades. E quando fazia isso, nas suas incursões, deixava nas cavernas anotações, relatava o seu cotidiano e mostrava, por meio de pinturas rupestres, como é que era a sua vida. Então, nós podemos considerar as pinturas rupestres como uma das principais e primeiras formas de comunicação. Sim, é isso que é importante perceber como nota introdutória. Mas, quais são os aspectos importantes a ter em conta quando se fala da comunicação? Os aspectos importantes a se ter em conta quando se fala da comunicação, temos o emissor, temos a mensagem, temos o receptor, temos o canal, o código e, por fim, o contexto. Vou tentar explicar cada tópico. O emissor, no processo de comunicação, é a pessoa que emite ou envia a mensagem. A mensagem, por sua vez, é o que se pretende transmitir. Então, o emissor transmite a mensagem para o receptor, sendo o receptor o objetivo da mensagem, a pessoa que se pretende alcançar com a mensagem. E o que vai ser o canal? O canal é o meio, ou o canal é o meio que nós usamos para poder transmitir a mensagem pretendida ao receptor. Mas será que emissor, mensagem, receptor e canal bastam para um processo de comunicação? Não. Temos o código. O código é um conjunto de combinações de palavras que nos permitem, através do canal, transmitir uma mensagem através do emissor para o receptor. E temos o contexto. O contexto, conforme todo mundo já deve ter imaginado, o contexto é em que circunstância a mensagem é transmitida. Mas temos também a função de linguagem, que está intimamente ligada aos aspectos importantes da comunicação. Por que eu digo isso? Porque o emissor, por sua vez, tem uma específica função de linguagem a ser dotada quando pretende transmitir a mensagem. A mensagem também tem uma função específica que deve ser usada quando ela pretende ser transmitida. E o receptor, que tipo de função de linguagem este tem que se usar? E no canal, qual é a função de linguagem? Então, vamos notar que temos a linguagem emotiva, a linguagem poética, a linguagem apelativa, a linguagem fática, a linguagem metalinguística e a linguagem referencial. Na linguagem emotiva, encontramos ou é quando o emissor pretende transmitir ideias próprias, usando a primeira pessoa do singular. Por exemplo, eu sou feliz. Então, o emissor, na linguagem emotiva, é o objetivo principal, é o que mais importa. Não importa a mensagem, o receptor, o canal. Ele é o ponto focal. Então,
na mensagem. Por que é que disse que usamos a função poética? A função poética, porque quando nós emitimos uma mensagem na função poética, pretendemos escrever palavras bonitas, pretendemos empregar termos muito mais belos. Vou dar um exemplo. A poesia, por exemplo. Quando declamamos, quando escrevemos uma poesia, procuramos as palavras mais bonitas, as palavras que nos identifiquem, né? Então, aqui, na função poética, a mensagem é a mais importante, sendo que as outras não têm muita relevância. E na linguagem apelativa, quando o emissor transmite uma mensagem para o receptor, ele usa a linguagem apelativa quando pretende o persuadir. Por exemplo, convidares alguém para juntos poderem ir a uma partida de futebol. Então, por favor, faça isto. Todos estes apelos são importantes porque a ideia é convencer o receptor a aderir à mensagem transmitida pelo emissor. E na linguagem, na função fática, o que temos aqui? O canal usa a função fática porque ele é o elo de ligação entre o emissor e o receptor. Aqui o que importa é a relação entre ambos. Se o canal decidir que o canal se decidir que a mensagem que é transmitida deve ser interrompida ou deve continuar, é porque recorreu à função fática. E a função metalinguística? A função metalinguística, por sua vez, estabelece normas, estabelece termos de como é que esta mesma linguagem pode vir a ser usada. Sim, estabelece termos de como é que esta mesma linguagem pode vir a querer ser usada. Estamos a usar aqui o metalinguismo, por exemplo. Exemplo de metalinguismo, temos os dicionários que explicam como é que nós podemos falar a língua portuguesa recorrendo à mesma língua. Temos os roteiros de filmes, temos diversas normas ou códigos que nos induzam a um bom uso da língua portuguesa. E na linguagem referencial, quando a mensagem é transmitida, a função referencial serve para limar e tirar toda a impessoalidade que exista no contexto. Por exemplo, diferentemente da função emotiva, a função referencial não precisa que o emissor, ao transmitir a sua mensagem, use termos pessoais como eu, emita opiniões pessoais. Não. Aqui na função referencial, o emissor simplesmente transmite a mensagem sem nenhum domínio ou sem nenhuma marca de sujeito. Então, mas falar de jornalismo, falar de comunicação, falar de informação, qual é a relevância? Trouxe aqui este pequeno esquema para poder ilustrar. Se tivermos a informação desde o princípio e temos o jornalismo e ainda assim temos a comunicação, é porque entre ambos existe uma relação. Todo jornalista precisa de uma informação para comunicar. O que isso quer dizer? Os três tópicos, a informação, o jornalismo e a comunicação, estabelecem uma relação de complementaridade. Informação sem jornalista não é informação. Jornalista sem comunicação não é jornalista. E, por sua vez, comunicação sem informação não é comunicação. Então, a informação em si, mas é importante perceber um aspecto. Nem todo dado recolhido pode ser considerado informação. Informação é todo dado organizado. Por isso, a tarefa de recolher informação é especificamente para jornalistas, para posterior poderem nos transmitir. E, por sua vez, o jornalismo sem comunicação não conseguiria transmitir a informação pretendida para o seu público-alvo. Então, estes três são importantes, sim. Daí a necessidade de primeiro começarmos por falar da comunicação como parte-mãe do jornalismo, para depois termos os nossos temas subsequentes. Mas, com o surgimento da comunicação, com a sua evolução, tínhamos antes este modelo tradicional de comunicação, no qual o A para B, a mensagem era transmitida desta forma, de A para B, onde temos o emissor e o receptor. E simplesmente o B, neste caso o receptor, só tinha a função de receber a mensagem sem poder reagir. Mas com a evolução, com o surgimento de novas formas de fazer a comunicação,
adota-se o modelo que eu vou apelidar modelo moderno, em que já não temos o emissor-receptor. Temos como tal, mas neste caso, o emissor passa de emissor, o receptor passa de emissor para ambos virarem interlocutores. Afinal de contas, o que são interlocutores? Interlocutores é quando entre ambos há uma troca de mensagem. É quando entre ambos há uma troca de mensagem. Por exemplo, neste modelo de comunicação, o receptor não só recebe a mensagem, ele tem a prerrogativa de poder dar o retorno, aquilo que nós chamamos de feedback. Por exemplo, se é uma informação que é transmitida pelos meios de comunicação, que é um tema que vamos ver lá mais adiante, que se é uma informação que é transmitida pelos meios de comunicação, por exemplo, usa-se este modelo, porque se eu estou sentado de frente do meu televisor, também é uma palavra que eu gostaria de convidar para podermos acompanhar, porque existe uma certa distorção. Televisão e televisor. Afinal de contas, o que é televisão? O que é televisor? Vais ter a oportunidade de acompanhar isto ao longo das nossas aulas. Fique ligado. Então, continuando, o modelo tradicional é usado nos mídias, seja na televisão, seja na rádio, seja no jornal e entre outros. Enquanto o moderno pode ser usado pessoalmente, de pessoa para pessoa, onde conversam, porque é uma das características deste modelo. Há uma conversa, a pergunta é lançada e o receptor, neste caso B, pode responder à mensagem. Aqui, no modelo tradicional, o receptor, neste caso, as pessoas que acompanham o noticiário, que acompanham os programas, são tidos como máquinas. Eles não são importantes no processo de comunicação. Mas no moderno já não. O mais importante é o retorno, ou seja, o feedback. Se a mensagem que for transmitida do emissor não for satisfatória e não atingir os objetivos que ele pretendia atingir com o receptor, a comunicação não foi efetiva. Então, é importante prestar atenção a este tipo de comunicação e apelar a todos para que, quando se comuniquem, adotem este sistema, seja através de vias telefônicas, seja através de caixas de reclamações, porque tem ganhado espaço nos dias que correm. E, como nossa apresentação, foram estes tópicos que eu trazia. E vou dar uma pequena recapitulação para que possamos perceber. No processo de comunicação, encontramos a informação, o jornalismo e comunicação, que estabelecem uma relação de complementaridade, onde não existe jornalista sem informação, do mesmo modo, não existe informação sem comunicação e não existe comunicação sem informação. Se o jornalista tiver uma informação e não domina a arte de comunicar, não poderá realizar o seu processo de transmissão, ou seja, os seus objetivos, a sua função não vai ser realizada. Se o jornalista, por sua vez, quer comunicar, mas não tem nenhuma informação, não poderá efetivar aquilo que é o seu objetivo. E, por sua vez, se o jornalista tem informação, conforme eu dizia, mas não consegue comunicar da mesma, nada acontece. E o que seria se só tivéssemos comunicação, informação e não jornalista? Não poderia ser possível alguém transmitir, ou pelo menos ia ser transmitida no mais, como é que eu posso dizer, no mais simples dos fatos. Só poderíamos encontrar informações distorcidas, que não existiria nenhuma técnica jornalística, tudo seria feito da maneira como era feito antes, na antiguidade, quando o ser humano ainda era sedentário e saía de gruta para gruta, deixando lá as suas anotações. Então, para a próxima aula, nós vamos ver a introdução ao jornalismo, vamos ter o conceito jornalista, o conceito jornalismo, os tipos de jornalismo e vamos dar características de cada tipo de jornalismo. Então, fique atento e vamos a isso. Muito obrigado.